Hoje, uma luz branca, um cenário mais claro, porque a gente vai falar e começar uma série de vídeos sobre os princípios dos orixás dentro da constelação dos orixás. Se você não conhece, é uma das técnicas que eu trabalho e é uma das perspectivas que eu trago para o meu trabalho, de ampliar a nossa visão dos orixás, não só no meio religioso, mas como que a gente pode entender eles como estruturas internas nossas e como que a gente pode se alinhar com esses princípios de uma forma muito mais profunda. Então, nessa série de vídeos, abrindo claro com ele, com Oxalá, a gente vai ampliar um pouquinho mais dessa psicologia dos orixás, da psicologia da constelação dos orixás. Começando com ele. Mas antes de tudo isso, antes de falar um pouco do princípio de Oxalá, e lembrando que eu vou falar aqui uma parcela, um aspecto do que ele traz para a gente refletir, né? Para você ter uma consciência um pouquinho da mudança de perspectiva que a gente vai ter aqui. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Te recebo de braços abertos e de janela aberta do seu celular. E peço que, se você gostar desse conteúdo, confira outros conteúdos que eu já gravei, os conteúdos que eu vou gravar. E para saber o que vai vir, você tem várias formas que você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar o like para isso começar a reverberar mais no seu perfil, e ajuda demais esse like. Você não tem noção do quanto esse like me deixa feliz, porque ajuda a divulgar o vídeo e faz a gente entender que o que está acontecendo aqui, o que eu estou fazendo, está sendo relevante de alguma forma, né? Mas também, se você quer um lugar mais tranquilo e que você possa debater e conversar sobre outros temas, tem a comunidade Espiritualidade Consciente aqui embaixo, o grupo do WhatsApp fechado, onde a gente fala sobre essas questões e os vídeos saem lá em primeira mão, né? Dados os recados iniciais, vamos entender um pouco o princípio de Oxalá, e aqui eu vou pegar um aspecto específico dele, mas que para mim é o mais difícil, mais essencial nesse momento, é o que a gente está mais distante, que é a perspectiva do senso de coletividade. Aqui a gente está falando de Oxalá no princípio congregador e não congregador. Aqui a gente pode entender a congregação como todos reunidos em prol de algo, ou seja, é uma comunidade reunida em prol de alguma coisa. Então, a gente vive numa sociedade segregadora. Ela gosta de separar, ela gosta de rotular, ela gosta de encaixar, ela gosta de tirar aquilo que ela não quer, ela gosta de selecionar aquilo que ela quer. Então, ela é muito seletiva e reguladora e segregadora. E, consequentemente, como frutos dessa sociedade, a gente tem essa tendência a mentalizar, a raciocinar e a se perder demais na ideia de individualidade. E a gente esquece um pouquinho que todos somos filhos do todo. Até aquela pessoa que você mais odeia. Pensa nela agora. Pensa naquela cunhada, naquele sogro, pensa naquela pessoa que te dá aquele ranço, que te dá aquela raiva. Ela tá tão no processo evolutivo e lutando com coisas que você nem imagina. Ela tá tão na busca quanto você, só que dentro do tempo e das capacidades dela. Então aqui o princípio de coletividade vem também num lugar de não comparação. Oxalá, enquanto consciência coletiva, enquanto princípio de que todos estamos ligados a uma força maior e todos somos parte, uma expressão do todo, convida a gente a um olhar de coletividade, de amorosidade. Oxalá busca a gente entender onde que o nosso ego, ou seja, essa estrutura de individual, ela se encaixa na relação com o outro e com a comunidade. O quanto que eu estou contribuindo ou não, porque indiferentemente de você fazer alguma coisa muito expressiva, e aqui eu não estou falando para você virar um militante ambiental e sair fazendo protesto, não é isso. Eu não quero que as pessoas entendam isso como, ai meu Deus, eu preciso virar um salvador, ou eu quero, ou preciso assumir esse lugar. Não é isso. É olhar para a sua realidade, para o seu dia a dia, é na sua rotina onde que você ancora
esse princípio, né, como que você está alinhado. Porque se você não está alinhado com o princípio de Oxalá, da consciência coletiva, você provavelmente está gerando desarmonias nos seus contextos. No seu contexto familiar, no seu emprego, no seu futebol, na sua conversa de amigas. Se você não tem uma mínimo de consideração do princípio de coletividade, né, e aí entendendo a sua capacidade de influenciar o meio, você gera situações que vão futuramente reverberar em desequilíbrios para você, gerando às vezes atrelamentos que vão demorar muito tempo para se dissolverem, muitas outras reencarnações além dessa. Então, Oxalá, ele costuma ser um orixá muito bondoso, mas muito pesado, porque ele lembra da gente da nossa responsabilidade enquanto ser coletivo, né. Eu aqui, por exemplo, eu faço esses vídeos por vários motivos, porque eu quero divulgar meu trabalho, eu quero fazer com que vocês me conheçam, eu tenho uma parte individual, eu tenho meus interesses também e não tem problema. Mas acima de tudo, eu preciso expressar. E aqui, eu sendo eu busco o máximo possível contribuir com o coletivo que são vocês. O coletivo que são as pessoas que se dignam a me assistir, se dignam a me seguir, né? Para que, quem sabe, alguma coisa que eu fale aqui das perspectivas que eu vivi, que eu estudei, possa reverberar em você, né? E se você, quem sabe, se sentir na necessidade de aprofundar um pouco mais, a minha agenda está aberta enquanto terapeuta, e vai ser uma honra, uma alegria poder te ajudar, né, em qualquer questão que você tenha vivendo. Fica o convite aqui, estou de braços abertos para te acolher, mas também não posso ficar esperando, também não posso ficar parado. Alguma coisa tem que sair. Eu costumo falar assim, é um pensamento que está difícil de implementar, mas que a partir das terapias que eu faço vem buscando me se preocupa em plantar. Plante coisas para você e para a sociedade. Tudo aquilo que está dentro desses princípios de agregar no outro e dentro do princípio de Oxalá, se está colaborando com a comunidade, uma hora ou outra vai te trazer algum fruto. E não necessariamente aos frutos que a gente está acostumado, que a gente se condicionou na nossa mesmice a esperar. Então, entenda que a semeadura é nossa. E a gente vai semeando dentro daquilo que a gente pode, dentro daquilo que a gente consegue, respeitando a nossa intimidade e a partir do momento que a gente entende a nossa complexidade, a nossa grandeza, a gente não pode negar essa grandeza para o outro. A gente não pode negar que o outro, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente não aceite, ele tem a grandeza dele, ele está vivenciando o processo dele. Eu não preciso concordar, mas o aceitar é importante e que gerar uma convivência minimamente, saudável, nem que seja se afastar, nem que seja não ter contato com aquilo que você não concorda, né. É muito melhor do que você ficar batendo cabeça todo dia querendo mudar a pessoa, né. Respeite o tempo e a individualidade dos outros, né. Pratique essa consciência de que todos nós somos uma expressão do todo. Então, por hoje é isso. Um abraço e boas vibrações.